Durante séculos, a história retratou Nero como o rosto do excesso, da decadência, do poder sem alma. Um homem capaz de assassinar a própria mãe, ordenar a execução da esposa grávida, envenenar o meio-irmão, incendiar a própria cidade e culpar inocentes, tudo para manter o trono e alimentar seu ego. Mas o mais desconcertante não é isso. O que realmente perturba é que ele acreditava estar fazendo tudo em nome da arte. Quem foi, de fato, Nero? Um monstro narcisista? Um imperador perturbado? Ou o produto inevitável de uma Roma que havia perdido o controle de si mesma? Um menino criado à sombra de uma mãe manipuladora. Um jovem com a alma dividida entre a lira e a espada. Um governante que obrigava milhares a aplaudir suas obras enquanto mandava tantos outros para o circo, onde seriam devorados vivos por cães e leões. E ainda assim, em seus últimos minutos, encurralado, traído, tremendo diante da própria morte, ele não pensou nas guerras, nem nos inimigos, nem no império, pensou em sua arte. Que grande artista morre comigo, disse antes de cravar uma adaga no peito. Mas será que ele era realmente um artista incompreendido? Ou apenas um psicopata com acesso ilimitado ao poder, que usava a beleza como desculpa para justificar a própria loucura? Hoje, vamos desenterrar a verdade por trás do homem mais infame do Império Romano. Fique por aqui. Porque esta história não é apenas mais sombria do que você imagina, ela também é mais real. Antes de Nero, Roma já era uma máquina de poder onde as famílias mais influentes teciam alianças através do veneno, do incesto e da traição. Ser nobre não era um privilégio, era uma sentença de morte. Quem nascia perto do trono sabia que só havia dois caminhos, o dominar ou ser destruído. Nero não nasceu para ser imperador. Ele foi moldado para isso, como uma arma. Sua mãe, Agripina, a menor, era irmã do infame Calígula e sobrinha do imperador Cláudio. Ambiciosa, calculista e impiedosa, Agripina não apenas sobreviveu a uma Roma governada por homens brutais, ela a manipulou a seu favor. Seu objetivo era claro, colocar o filho no trono, custasse o que custasse. E ela conseguiu. Casou-se com seu próprio tio, Cláudio, e o convenceu a adotar Nero como herdeiro, passando por cima do filho biológico, britânico. Não foi um capricho. Foi uma jogada de mestre. Agripina não deixava nada ao acaso. Controlava a corte, as alianças, as moedas, até os tutores de Nero. Um deles foi Sêneca, o filósofo estoico, que ela forçou a retornar do exílio para ser o mentor do filho. Nero foi educado em retórica, música, poesia, mas também com uma lição silenciosa: a sobrevivência depende da sua capacidade de manipular ou eliminar quem estiver no seu caminho. No dia em que Cláudio morreu, supostamente envenenado por cogumelos preparados pela própria Agripina, Nero tinha apenas 16 anos. E Roma, faminta por estabilidade após o caos de Calígula, o aceitou sem protestos. Mas Nero não governava. Quem mandava era sua mãe. Ela era imperatriz em tudo, menos no nome. Aparecia em moedas, em desfiles, em decisões de Estado. Em público, era a mãe protetora. Em privado, era manipuladora de um adolescente inseguro, moldado para obedecer, mas destinado a explodir. Porque por trás da fachada de controle, algo fervia dentro do jovem imperador. Um desejo de ser visto, de ser amado, de ser livre. E quando esse desejo se encontrou com o poder absoluto, Roma virou seu palco, e todos ao redor dele, personagens descartáveis. Roma tinha um novo imperador. Mas, na verdade, era apenas um adolescente rodeado de máscaras. Por trás do trono, sua mãe costurava alianças. Por trás dos discursos, Sêneca escrevia as palavras que ele repetiria. E por trás do sorriso público de Nero, crescia um abismo. A princípio, ele parecia um bom governante. Reduziu impostos, limitou execuções públicas, financiou espetáculos para o povo. Sob a tutela de Sêneca e Burro, o chefe da guarda, Nero transmitia uma imagem de moderação. Mas era só isso, uma imagem. O que ele realmente queria não era governar, era ser adorado. Não como César. Como artista. Enquanto Roma discutia reformas, Nero sonhava com palcos. Amava música, poesia, teatro. Queria cantar.
Queria atuar. Queria que todo o império o aplaudisse. Mas havia um problema: imperadores não cantavam. Não subiam ao palco. Não tocavam lira como um bobo de província. E então, surgiu o conflito. No seu meio-irmão britânico, o filho legítimo do falecido Cláudio, Nero via um espelho desconfortável. Britânico era nobre por sangue, carismático e com uma legitimidade que Nero jamais teria. Mas o que tornava tudo insuportável era o desprezo. Britânico o chamava de Domício, seu nome original, como para lembrá-lo de que ele não era um verdadeiro César. Zombava dos seus modos, da sua voz, do seu amor pela arte. Humilhava-o diante de senadores, soldados, até da própria mãe. E isso Nero não iria perdoar. Durante um banquete imperial, com a sala cheia de nobres, Nero lhe ofereceu uma taça de vinho. Um brinde fraternal. Britânico bebeu e caiu no chão convulsionando. Servos correram. Alguns gritaram. Outros fingiram não ver nada. Nero, calmo, apenas comentou que Britânico sofria de epilepsia. Havia eliminado seu primeiro obstáculo. E o fez com frieza cirúrgica. Sem uma lágrima. Sem hesitação. Tinha apenas 17 anos. E não seria a última vez que usaria o veneno para abrir caminho. O assassinato de Britânico foi mais do que um crime familiar. Foi um aviso: Nero não era mais o adolescente governado por outros. Agora era ele quem ditava as regras. E no seu jogo, ninguém estava a salvo. O assassinato de Britânico foi a primeira rachadura no frágil edifício de poder que sustentava Nero. Mas o verdadeiro terremoto viria depois e tinha nome próprio: Agripina. Durante anos, ela controlou tudo. Sua ascensão, sua imagem, suas decisões. Até mesmo seu casamento. Mas, ao eliminar Britânico, Nero deixou claro que já não era mais um menino. E sua mãe não aceitou isso. Agripina não se afastou. Aumentou a pressão. Opinava no Senado. Intervinha em julgamentos. Desprezava publicamente Popeia, a amante do imperador. Chegou até a lembrá-lo, diante de conselheiros, que sem ela ele jamais teria sido nada. E Nero, cansado, frustrado, humilhado, começou a odiá-la com uma mistura venenosa de ressentimento e medo. Queria ser livre. Mas, para isso, precisava fazer o impensável. A primeira tentativa foi sutil: lhe envenená-la. 3 vezes. Mas Agripina, precavida, havia seguido o conselho de um oráculo que lhe advertira que seu filho a mataria, e ela, teimosa, não só aceitou seu destino, como começou a consumir pequenas doses de veneno para se imunizar. Então Nero mudou de estratégia. Mandou construir um teto falso sobre a cama de sua mãe, projetado para colapsar enquanto ela dormia. Mas o mecanismo falhou. Apenas alguns painéis caíram. Agripina sobreviveu. Envergonhado e furioso, planejou algo mais acidental ou uma armadilha no mar. Durante um passeio pela Baía de Nápoles, a embarcação em que Agripina viajava afundou devido a uma suposta avaria. Vários servos morreram afogados. Mas ela não. Nadou até a costa. Chegou em casa, ferida, encharcada, mas viva. Nero entrou em pânico. Já não podia disfarçar suas tentativas. Se ela falasse, se denunciasse, se o Senado a escutasse, seu trono estaria por um fio. Então deu a ordem final. Naquela mesma noite, um grupo de homens armados, membros de sua guarda pessoal, invadiu a casa de Agripina. Ela os olhou com desprezo. Dizem que, impassível, abriu sua túnica, apontou para o abdômen e gritou: "Golpeiem aqui, aqui onde gerei esse monstro." E ali mesmo, foi esfaqueada. O imperador justificou o crime alegando que sua mãe conspirava para matá-lo. Alguns senadores aplaudiram. Outros se calaram. O povo suspeitou. Mas ninguém teve coragem de falar. Naquele dia, Roma compreendeu que já não havia ninguém acima de Nero. Nem mesmo a mulher que lhe deu a vida. Depois de se livrar da mãe, Nero sentiu, pela primeira vez, que o poder era realmente seu.
Mas, longe de encontrar paz, o que encontrou foi o vazio. Um vazio que tentou preencher com a única coisa que parecia importar-lhe, o amor ou, ao menos, algo que se parecesse com isso. Seu primeiro casamento havia sido uma obrigação. Cláudia Otávia, sua meia-irmã e filha legítima de Cláudio, era a esposa perfeita aos olhos do povo, nobre, recatada, leal. Mas para Nero ela era insuportável. Desprezava-a por seu caráter sério, por sua esterilidade, pelo respeito que inspirava entre os romanos. Não a amava. Apenas a tolerava. Até que apareceu Popeia Sabina. Popeia era ambiciosa, sedutora, inteligente. Tinha o que Otávia não tinha, beleza, charme, influência. Soube manipular os desejos de Nero como ninguém. Levou-o à obsessão. Engravidou dele, e essa foi a desculpa perfeita para expulsar Otávia do palácio. O povo ficou furioso. Otávia era querida. Protestos explodiram nas ruas. As estátuas de Popeia foram derrubadas. Gritavam-se palavras de apoio à esposa legítima. Nero, envergonhado e pressionado, decidiu eliminar o problema pela raiz. Enviou uma mensagem a Otávia: ela deveria se suicidar. E se não o fizesse, ele mesmo cuidaria disso. Ela, sem saída, obedeceu. Foi decapitada. Tinha apenas 20 anos. Nero casou-se com Popeia, mas o que parecia ser a união de sua vida, terminou em tragédia. Popeia estava grávida novamente. Nero, num acesso de raiva durante uma discussão, deu-lhe um violento chute no ventre. Ela caiu no chão. Sangrou. Gritou. Morreu. O filho também. Dizem que Nero enlouqueceu após sua morte. Que chorou como nunca. Que a enterrou com honras imperiais. Que nunca a superou. E que, incapaz de viver com a culpa, tentou substituí-la. Um dia, em seu palácio, cruzou-se com um jovem escravo chamado Esporo. Ele tinha uma semelhança inquietante com Popeia. Os mesmos olhos. O mesmo rosto. O mesmo ar. Nero mandou castrá-lo. Vestiu-o com as roupas de sua esposa morta. Mudou-lhe o nome. Exibia-o em público, levava-o pela mão a banquetes, falava com ele como se fosse realmente Popeia. Não era amor. Era loucura. Era luto transformado em delírio. O poder de Nero já não era político. Era emocional. E isso o tornava infinitamente mais perigoso. Era verão. O calor apertava as ruas de Roma como uma ameaça invisível. A cidade dormia, quando o fogo despertou. No dia 18 de julho do ano 64, as chamas começaram no Circo Máximo. Uma faísca. Um sopro de vento. E Roma ardeu. Durante 6 dias, o fogo devorou telhados, colunas, templos e vidas. 2/3 da cidade foram reduzidos a cinzas. Milhares morreram. Centenas de milhares perderam tudo. E Nero? Estava longe. De férias em sua vila em Ácio. Ou assim dizem. Alguns asseguram que, ao saber do incêndio, ele voltou imediatamente para ajudar. Que organizou brigadas de resgate. Que ofereceu comida e abrigo. Que abriu seus jardins para os desabrigados. Mas outros dizem algo bem diferente. Dizem que ele não apenas sabia do incêndio, mas que o ordenou. Dizem que, do terraço de seu palácio, vestido com trajes teatrais, tocava lira enquanto assistia às chamas iluminarem a noite. Dizem que via no fogo uma obra de arte. Um espetáculo. Uma inspiração. Exagero? Calúnia? Ou uma verdade desconfortável demais para ser aceita? O certo é que, pouco depois do incêndio, Nero iniciou a construção da Domus Aurea, uma residência colossal de proporções obscenas, erguida exatamente onde antes estavam os bairros destruídos. Fontes de vinho. Tectos de marfim. Salões decorados com ouro e pedras preciosas. Um lago artificial. Não era uma casa. Era um luxo imperial. O povo, ainda entre os escombros, começou a desconfiar.
Terá Nero queimado Roma para reconstruí-la como teatro de seu ego? Os rumores cresceram. E com eles, a fúria. Encurralado, Nero precisava de um bode expiatório. E então olhou para eles. Os cristãos. Com o cheiro de fumaça ainda pairando sobre as ruínas de Roma, Nero apontou o dedo e encontrou os culpados. Não houve julgamento. Nem investigação. Só precisava de alguém a quem culpar. E escolheu os cristãos. Para muitos romanos, os cristãos já eram um incômodo, pregavam uma religião estranha, negavam os deuses do império e reuniam-se às escondidas. Eram diferentes. E em tempos de medo, o diferente se torna ameaça. Nero soube explorar essa tensão. Acusou-os de ter iniciado o incêndio. E iniciou uma punição que ecoa na história até hoje. Os primeiros presos foram torturados até confessar. Na dor, disseram o que Nero queria ouvir e deram mais nomes. Começava ali uma das perseguições mais cruéis da antiguidade. Cristãos foram crucificados. Foram cobertos com peles de animais e lançados a cães famintos. Foram queimados vivos para iluminar os jardins imperiais à noite. Sim. Nero usou cristãos como tochas humanas. Organizou jogos no circo onde os cristãos eram o espetáculo principal. Dor como entretenimento. Morte como espetáculo. E não fez isso às escondidas. Orgulhava-se. Ria. Aplaudia. Alguns cidadãos começaram a se incomodar. Não por empatia, mas porque a crueldade excessiva passou a assustar até quem a aplaudia. Tácito, um dos poucos historiadores romanos que relatou esses eventos, escreveu que até os inimigos dos cristãos sentiram piedade. Mas Nero não parou. Estava em guerra com sua própria culpa. E cada vítima era uma tentativa desesperada de silenciá-la. Nero cresceu sonhando em ser artista, não imperador. Desde menino, refugiava-se na música, nos versos, na tragédia grega. O som de uma lira o comovia mais que as palavras de um senador. Seu desejo mais profundo não era comandar exércitos. Era conquistar plateias com a voz, os gestos, a atuação. Mas o poder que herdou o transformou. O menino que queria brilhar no palco passou a acreditar que o mundo inteiro era seu teatro. E que ninguém tinha o direito de recusar vê-lo. Com o tempo, tornou-se viciado em aplausos. Mas não os verdadeiros. Queria aqueles que nascem do medo. Mandava montar espetáculos onde era o único artista, e milhares de cidadãos, senadores e soldados eram forçados a assistir. Cansaço, doença ou desgosto não importavam. As portas eram trancadas por fora. Ninguém podia se levantar antes que ele terminasse. E ninguém, absolutamente ninguém, podia parar de aplaudir. Dizem que, em uma de suas apresentações intermináveis, uma mulher deu à luz nas arquibancadas e não pôde sair. Outros, tão exaustos, fingiam desmaios para escapar. Alguns foram além e preferiram se atirar das arquibancadas a suportar mais uma hora doentia de adulação forçada. Mesmo assim, Nero continuava a cantar. O delírio estava completo. Achava-se um novo Orfeu. Um poeta imortal. Um gênio incompreendido. Mas diante dele não havia plateia. Havia uma multidão aterrorizada, aprisionada, obrigada a fingir admiração para não morrer. Relatos históricos dizem que ele viajou pela Grécia levando milhares de jovens cuja única função era aplaudi-lo sem parar e não importando a performance. Isso não era amor pela arte. Era poder disfarçado de talento. Era medo vestido de louvor. Nos últimos anos de vida, com o império desmoronando em suas mãos, generais traindo-o, e o Senado preparando sua queda, Nero repetia falas de teatro. Continuava encenando. Como se a realidade fosse apenas uma peça ruim que poderia reescrever. E quando tudo terminou? Quando percebeu que estava sozinho. Que ninguém mais estava com ele. Não buscou consolo no exército. Nem entre aliados políticos. Buscou na arte. Morreu como viveu, e encenando. Em vez de se entregar, escolheu o suicídio. E antes de fazê-lo, disse a frase que eternizou seu legado.
Que artista morre comigo? Não foi um imperador derrotado que caiu naquela noite. Foi um menino frustrado. Uma alma quebrada, que nunca entendeu que a verdadeira arte nasce do amor, não do terror. Nero tinha apenas 30 anos quando percebeu que tudo acabará. Governara Roma por 13 anos. Mas agora não havia mais quem o defendesse. O Senado o havia declarado inimigo do Estado. Seus aliados o traíram em silêncio. Seus soldados, cansados de sua vaidade e delírios, não obedeciam mais. A princípio, tentou resistir. Perguntou se poderia fugir para o Egito. Disfarçar-se. Recomeçar. Mas ele não era um homem capaz de viver sem aplausos. Não sabia ser a ninguém. E agora, nem palco tinha. Escondido numa vila nos arredores de Roma, com poucos servos fiéis, passou as últimas horas talvez sentindo, pela primeira vez, o que era o verdadeiro medo. O som dos cavalos se aproximando. O burburinho dos soldados que viriam prendê-lo. Tudo lembrava que o espetáculo havia acabado. E que não haveria segundo ato. Desesperado, pediu que um de seus homens lhe mostrasse como se matava. Mas nem o suicídio ousava cometer sozinho. Hesitou. Tremeu. Gritou. Suplicou aos criados que não o abandonassem. Pediu a alguém que lhe entregasse o punhal. Ninguém o fez. Por fim, com os passos se aproximando. E a certeza de que, se fosse capturado, seria humilhado publicamente. Reuniu a última coragem que lhe restava. Com a ajuda de Epafrodito, seu secretário, que o apoiou naquele momento final. Enterrou o punhal na garganta. Suas últimas palavras foram um lamento. Que artista morre comigo? E assim morreu o imperador que amava o teatro mais do que a política. Que preferia aplausos forçados ao respeito sincero. Morreu sem público. Sem palmas. Sem glória. Sozinho. Roma não chorou sua morte. Alguns o amaldiçoaram. Outros respiraram aliviados. O Senado tentou apagar seu nome da história com um decreto de damnatio memoriae. Mas o esquecimento nunca veio. Porque homens como Nero, aqueles que levam a ambição, a loucura e o ego ao limite, nunca desaparecem por completo. Viraram advertência. Lenda sombria. Espelho do que acontece quando um império deixa de ser governado e passa a ser encenado.